Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos pedir à nossa mãe, a Rainha do Céu, a que se assenta junto dos filhos, que reinará com ele para sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Pois bem, finalmente chegamos ao final do nosso curso. Esse final realmente é muito bonito, como nós já puderam ver, já há 4 capítulos, basicamente, que o Apocalipse termina de forma muito espetacular. É uma verdadeira obra de arte. É um desfecho muito interessante. Então, nós vimos na aula passada, só para recapitular, a descrição que o Apocalipse dá a respeito da cidade da Nova Jerusalém, a Jerusalém do Alto. E agora ele prossegue nessa demonstração de como será a vida, como será viver nessa nova ordem, no reino de Deus, o verdadeiro, o genuíno reino de Deus, porque não haverá mais oposição a ele. Então vamos ver como se dará, como será viver numa cidade tão perfeita. Mostrou-me depois um rio de água da vida, um rio da água da vida, límpido como cristal que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui tem muita coisa bonita, interessante. No livro do Gênesis, retrata o jardim, e lá tinha 4 rios que banhavam o jardim. Dois deles é o Tigres e o Eufrates, o que nos dá a entender que no entendimento bíblico, judaico, o Jardim do Éden era concebido lá na região da Mesopotâmia, onde estão esses 2 rios, o Tigres e o Eufrates. Mas nós vimos também, lá no livro do profeta Ezequiel, tem uma passagem que Ezequiel tem uma visão de uma nascente, de uma fonte de água viva que nasce do lado direito do templo, do altar do templo de Jerusalém. E essa água, ela saía pela porta oriental, descia os degraus do templo, e ele formava um rio, e esse rio ia tornando vida, vivificando tudo o que ela encontrava pelo caminho. Nas margens do rio nasciam árvores de todas as espécies, e tudo revivia, rejuvenescia. Então, nós podemos ver que essa imagem, a profecia do livro de Ezequiel, seria uma profecia dessa cidade, agora que João está aqui descrevendo. Um rio que sai do trono de Deus. Não mais da pedra de Meriba, quando Moisés bateu com a vara e fez jorrar água para matar a sede do povo. A água não sai de uma pedra, sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Por que aparece aqui a árvore da vida? Porque lá em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, aliás, capítulo 2 de Gênesis, perdão, menciona que no meio do jardim haviam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, da imortalidade. E quando Adão e Eva pecaram, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus os expulsou do jardim para que eles não comessem da árvore da vida, porque eles se tornariam imortais e eles eram pecadores. Deus não queria que eles fossem imortais, tendo aprendido a maldade. Mas agora, nessa cidade, ela é servido esse fruto que foi proibido, o fruto da vida, da árvore da vida. E o que é interessante, todos os frutos que nós conhecemos, ela tem sua estação. A manga tem o seu período. A manga não dá em junho, a manga dá em janeiro, no início do ano. Janeiro, aqui para nós, janeiro, fevereiro, março. Final de março já está acabando a manga. E depois o resto do ano você não encontra manga mais. Mas essa manga, mas esse fruto aqui, dá 12 vezes por ano, dando a entender que ela não tem estação, ela é o fruto da vida. Por isso que ele é da imortalidade.
Árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Mais uma vez, aqui é metáfora, porque não existe doença, então não tem motivo de curar, de precisar de folhas, para dizer que tudo nessa árvore da vida é aproveitável, tudo é saudável. Não tem doença aqui nesse período, né, nesse momento. Mas aqui mostra o aspecto salutar, benéfico dessa árvore, porque não só o fruto é proveitoso, é útil, mas até mesmo as folhas, elas são úteis, elas são extremamente eficazes, eficientes. Nunca mais haverá maldições, porque não tem maldade, não existe mais a briga entre irmãos, entre Caim e Abel, não existe mais rivalidade entre ciúmes, como Caim e Abel, como Jacó e Esaú. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhes prestarão culto, verão sua face. Veja que aqui está descrevendo, é como se fosse o início do Gênesis. A Bíblia termina descrevendo que o fim será igual ao começo. Nós voltaremos ao princípio, porque Adão via Deus face a face, falava a Deus amigavelmente. Inclusive, depois do pecado, quando Deus caminhava pelo jardim, Adão ouviu os passos de Deus que andava pelo jardim, sentiu medo e por isso foi se esconder. Deus será visível, veremos sua face e seu nome estará sobre suas frontes. Já não haverá noite. Já é a terceira vez que diz, não haverá nem noite nem dia, né? Ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Interessante aqui colocar aqui no plural, reinarão, porque eu já falei sobre isso no início do estudo, nós, pelo batismo e pelo crisma, nós fomos ungidos como na qualidade de príncipes. Nós estamos destinados a reinar com Cristo. Nesse reino aqui, não haverá súditos. Todos nós somos reis e sacerdotes. Então, uma coisa que aqui eu quero abrir um parêntese, porque eu mencionei aqui, nós somos reis e sacerdotes, porque na teologia do batismo, todos nós somos sacerdotes. Inclusive vocês que são leigos, vocês também participam do sacerdócio. A igreja distingue o sacerdócio ministerial, que é o meu, eu sou sacerdote ministerial, porque eu sou ministro, eu sou a serviço de vocês, eu não sou superior, o meu sacerdócio não é superior ao de vocês. Agora, eu sou servo de vocês, eu sirvo a vocês, nós, padres, servimos a vocês. Agora, vocês também são sacerdotes e sacerdotisas, pelo batismo. A igreja chama de sacerdócio comum dos leigos, em virtude do batismo. Por quê? Porque quando nós chegarmos no céu, todos nós seremos ao mesmo tempo, reis, rainhas, no caso, né? Reis e sacerdotes. Todos nós. Por isso que está dizendo, e nós reinaremos, e reinarão pelos séculos sem fim. Disse-me então, estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho em breve. O Apocalipse termina. Veja que aqui mistura um pouco as duas coisas. João estava vendo o futuro, mas agora é como se ele tivesse voltado a anunciar ao presente momento, né? Eis que venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Ele está terminando, agora ele está começando a terminar o livro. Então, veja só, a igreja vive na expectativa da vinda do Senhor. Eu tenho uma teoria para explicar por que está demorando a vinda de Cristo. Porque Jesus disse aos seus apóstolos, eu vou, mas virei em breve. E os discípulos acreditaram que ele viria dali a poucos anos, talvez alguns anos. E Jesus voltaria ainda no período que eles estavam ainda vivos. Depois, os apóstolos morreram e passaram-se 2000 anos. E algumas pessoas podem, por causa disso,
terem uma esperança frustrada, dizendo que isso talvez fosse uma ficção, seja uma ficção, porque há 2000 anos que se fala dessa vinda e nunca aconteceu. Eu tenho uma teoria para explicar esse tardamento da vinda de Cristo. Eu me baseio na segunda carta de segunda carta de Pedro, quando Pedro diz assim, que a santidade da vossa vida apresse o Senhor. Ou seja, se tem uma forma de apressar, também tem uma forma de retardar. A forma de apressar é a santidade. A forma de retardar é a não santidade. Ou seja, a igreja, que é, por não vivermos na santidade, Deus, na sua misericórdia, por não querer, digamos, por seu amor misericordioso, prorroga o tempo de sua vinda, dessas grandes catástrofes, exatamente porque ele dá tempo para que a igreja possa se converter e a gente possa verdadeiramente apressar a vinda do Senhor. Mas, se a vinda do Senhor nós não temos como calcular, do ponto de vista universal, mas a nossa vinda, a vinda de Cristo individualmente, nós podemos levar isso muito a sério, porque mesmo que eu não esteja vivo por ocasião da vinda de Cristo, mas eu tenho que estar em condições de vigilância para que a qualquer momento que Ele quiser me visitar e me conduzir para o seu reino, eu esteja em condições. Então, para isso é importante que cada um procure realmente, através de uma conversão, nós estamos no período da quaresma agora, se bem que quando vocês forem assistir isso aqui não é mais quaresma, né? Agora vocês descobriram quando foi que eu gravei esse vídeo, né? Vocês já devem estar assistindo, irão assistir isso aqui na Páscoa, me parece. E quando vocês no tempo da Páscoa, é o tempo realmente posterior ao período da grande conversão, mas que cada um realmente permaneça na Páscoa, buscando fielmente seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não sejamos pegos de surpresa. E é muito bom quando Deus nos dá oportunidades de recomeçar nossa vida de fé. Ele que já me deu tantas vezes, tantas oportunidades de recomeçar, e sou muito grato a Ele por Ele ter tanta paciência comigo e ter insistido tanto comigo, me dando, quase me forçando, me obrigando a ser fiel, a recomeçar tudo de novo e dar força para recomeçar. Isso Ele faz com cada um de nós, com todos nós. Já que eu recomecei tantas vezes, depois de tantas quedas, depois de tantos abandonos das convicções, mas o que é bonito é que Deus ele é misericordioso e esse é o momento de recomeçar sempre. Essa é a hora, porque chegará um momento que nós não teremos essa oportunidade de recomeçar. Então, que de fato a gente possa crer como uma realidade. Ele diz: virei em breve. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que me havia mostrado as tais coisas. Ele, porém, me impediu. Não, não o faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que se deve adorar. Então, mais uma vez, João comete essa gafe de se ajoelhar diante do anjo que é repreendido pela quarta vez, me parece, se não falha a memória. E acrescentou: não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Que o injusto cometa ainda a injustiça e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça e que o santo continue a santificar-se. Ou seja, cada um conforme os seus valores, conforme aquilo que é importante, que faça, que siga aquilo. Quem é mau, certamente vai continuar fiel às suas maldades, mas que o santo, que o justo continue buscando aprimorar e a crescer na sua justiça
e na sua santidade. Eis que venho em breve e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os mágicos, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Então, mais uma vez aqui, menciona a separação. Não são todos que vão entrar. É preciso que cada um possa realmente escolher bem as suas ações para se tornarem dignas de participarem do convívio. Então, nós vamos agora para o epílogo de conclusão. O livro termina assim: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: Vem. Que aquele que ouve diga também: Vem. Que o sedento venha e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. A todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, eu declaro: se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. São com essas palavras que João termina o livro da revelação, das últimas coisas, e nós vimos que se trata de um livro muito difícil de compreensão, mas quando nós começamos a dominar a linguagem figurada, com toda a simbologia que está por trás, é um dos livros mais fantásticos, mais encantadores que nós temos na Bíblia. Nós podemos ver que o final dos tempos não será terrível para os eleitos. Então, para aqueles que são fiéis a Cristo, não há medo, não há motivo para o medo. Não há motivo para rezarmos para que isso não aconteça. Pelo contrário, as testemunhas de Cristo, aqueles que estão em comunhão com Ele, que estão vivendo sob a graça divina, eles, ao contrário, sentem-se nesta terra como que exilados, sendo forçados a viver numa terra estrangeira, e por isso todos os santos que viveram sobre esta terra, eles rezavam todos os dias para que o Senhor apressasse a vinda e que se não viesse pelo menos universalmente, viesse pelo menos particularmente, levando-os para viver com Ele na eternidade. Nós, infelizmente, talvez por causa da escravidão, das nossas escravidões, talvez nós temos medo, alguns têm medo desse grande encontro, mas isso deve ser visto por nós com muita apreensão, esse medo, porque isso pode ser um indício de que nós não estejamos em comunhão com Ele e que, portanto, nós não estejamos vivendo conforme os seus ensinamentos, porque aqueles que vivem conforme esses ensinamentos, eles não terão medo, não têm motivo para sentirem medo, para sentirem pavor com relação a este acontecimento, essa realidade. Então, espero que tenha sido de grande utilidade para todos vocês e agradeço essa caminhada. Infelizmente, nos próximos cursos não tenho condições de tempo, para mim foi muito difícil poder dedicar esse tempo aqui para poder fazer essas aulas aqui para vocês. Mas eu agradeço a atenção, sei que é muito difícil para vocês de assistirem aula através de vídeos, e até porque também eram aulas bastante reduzidas, num tempo bem reduzido. Quando eu dou essa disciplina aqui em aulas, ela normalmente é um capítulo desse,
para uma noite toda, para uma aula toda, né, no caso. E aqui nós tínhamos que condensar e apressar bastante as coisas, senão não daria tempo, não daria para caber dentro do programa do curso. Nós começamos no início dando um capítulo para 2 aulas, exatamente porque se fosse uma aula por capítulo, um capítulo por aula, nós não conseguiríamos ver nem a metade do livro. Mas eu espero que tenha sido de utilidade para todos vocês. Por outro lado, a aula gravada também tem a vantagem que vocês poderão, acho que vocês têm esse recurso de revisar, de retornar a explicação, e espero que vocês estejam em condições de reler o livro agora compreendendo melhor as passagens, todo o simbolismo que está contido aqui. Espero que vocês continuem perseverando na busca do conhecimento, porque nós estamos entrando numa época da história em que a igreja precisa de leigos mais conscientes, leigos que entendam das coisas, que sejam, que dominem um pouco mais alguns assuntos que antigamente eram restritos apenas para os padres. Então, isso é muito bonito, a iniciativa da Diocese de Campina Grande. Aqui aproveito para parabenizar a iniciativa, Dom Ducênio, que teve esse encorajamento, essa idealização dessa proposta de fazer com que esse ensinamento chegue a todos vocês. E espero que a igreja como um todo possa ser tomada de uma efervescência nova, de um renascimento, para que nós um dia possamos assistir o fenômeno de ver surgir um novo céu e uma nova terra. Que Deus abençoe todos vocês e agradeço a todos vocês pela paciência.